quais são essas etapas, não sei se é a melhor forma de falar, né, na criação de uma cultura que promova o respeito, né, e combata o assédio e tudo mais. Como é que você qual que é a melhor maneira de se avançar isso da forma mais rápida e efetiva possível? Primeiro, treinamento de lideranças, entendimento da chefia. Aqui eu estou falando de empresas de tudo quanto é porte, né? Mas se a gente considerar que 90% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, a gente não pode esperar aí uma organização hierárquica muito bem definida, né? Um padrão Aham. ISO, né? Para todo mundo. Então, como o meu objetivo é falar para o maior número de pessoas possíveis, é uma empresa familiar, é uma empresa pequena, não tem ISO, não tem o ESG, né? Que é a Uhum. questão de múltipla, né? De gestão da empresa, tanto ambiental, quanto ergonômica, quanto física, quanto financeira e tudo mais. Se a empresa não tem essa estrutura, o que pode ser feito já, hoje? Primeiro, conhecimento, treinamento da chefia, tanto em relação ao que é, ao que não é, identificar os sinais do que é e do que não é assédio. Comunicação não violenta, porque também, às vezes, uma comunicação enviesada, uma comunicação torta pode ser considerada como assédio organizacional, assédio moral, e às vezes não é, né? Cobrança de meta, cobrança de horário, cobrança do que foi combinado, não é assédio. Agora, quando isso é cobrado de uma forma violenta, passa a ser. Uhum. Né? É essa linha que tem que ficar muito clara. Então, na prática, treinamento de chefia, principalmente, em relação ao que é, ao que não é, e comunicação não violenta, ou seja, relações interpessoais. Um procedimento escrito padrão de como fazer, quem seria o responsável, se acontecer. Quem que é o responsável por receber essa denúncia? Quem vai fazer esse acolhimento? É o Uhum. RH? É o técnico de segurança do trabalho? É o médico do trabalho? É o psicólogo? Tem psicólogo? Não tem? Então, a gente precisa ter essa ideia, né? Essa estrutura. E cada caso é um caso. Né? Então, às vezes, Uhum. tem soluções que funcionam para uma empresa e para outra não. Vai depender também muito do grau. Se eu estiver falando de uma empresa grande, mas, sei lá, da área de tecnologia ou da área de inovação, é um modus operandi. Se eu estiver falando de um chão de fábrica, de uma indústria automobilística ou de uma indústria da construção civil, já é uma outra linguagem, já são outros problemas que podem acontecer. Então, buscar um profissional qualificado para conseguir fazer uma análise e montar um treinamento baseado realmente nas necessidades da empresa. Uhum. E aí, com todas essas práticas sendo inseridas nas ações da empresa, é possível falar que existe uma cultura de prevenção de assédio. E uma outra coisa também, como a gente estava conversando antes de começar, eu sou advogada e eu sou profissional de proteção de dados, né? Eu sou DPO, ligada à Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa que a gente fala muito na LGPD é a respeito das evidências. Então, não basta você fazer, você tem que comprovar que você fez. Uhum. A mulher de César Uhum. não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. E quando a gente tem um treinamento, quando a gente tem um POP, né, um procedimento operacional padrão, quando a gente tem uma cultura ali, a gente consegue trazer evidências para, inclusive, se for o caso, a empresa se defender judicialmente. Porque, judicialmente falando, quem prova mais paga Uhum. menos. Uhum. Então, como é que eu sei se isso aconteceu ou não? Como é que eu sei se houve ou não? Eu preciso documentar. E aí serve para a vítima também, tá? Uhum. Documente. Kátia, eu posso gravar? Cuidado, mas se você estiver dentro da gravação, em tese sim, pode. Nossa. Beleza. Pode É, ser assim, derrubada É. judicialmente? Dependendo da situação, até pode. Ainda mais hoje com inteligência artificial, com fake news,
com deepfake, ele pode ser questionado judicialmente, mas já é um forte indício. E um outro segredinho aqui, tá? Que vai para as vítimas também. Dificilmente o assediador faz isso uma vez só. É que a maioria se cala. E aí, quando uma traz, as outras tomam coragem para trazer.